Então, abra sua Bíblia, lá no Evangelho segundo João, capítulo 21, os versículos 15 até 17. Evangelho segundo João, capítulo 21, os versos de 15 a 17. O texto vai ser projetado aqui em cima, na Nova Almeida Atualizada. Acompanhem na sua Bíblia, diz assim o texto: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse então: apacente meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Então Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro então ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Vamos orar antes de nós entrarmos aqui nesse texto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos ao Senhor pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua direção na Tua palavra, Deus. Que a Sua palavra seja viva e eficaz, como nós sabemos que ela é. Que ela seja a voz do Senhor nos nossos corações, transformando tudo aquilo que precisa ser mudado. Que possamos cada dia mais sermos a imagem de Cristo, ó Deus. Nos ajude, faça isso apesar de mim mesmo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aqui nesse Evangelho segundo João, nós sabemos que tem 4 evangelhos. 3 eles são chamados de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque eles contam na realidade dos mesmos eventos em perspectivas diferentes, Só que o Evangelho de João ele não é chamado de sinótico, porque João tem um outro propósito ao escrever, Mas lá no final do Evangelho segundo João, nós vemos aqui, depois da ressurreição de Cristo, João menciona que Jesus apareceu 3 vezes aos discípulos, especificamente ao grupo de discípulos mais próximo dele, chamado dos 12, os 12 apóstolos, Nem sempre aos 12 todos ali, mas a uma boa parte deles, Jesus apareceu. Na primeira vez que Jesus aparece, estavam ali uma boa parte desses 12, O único que nós sabemos que não estava era Tomé, mas estavam ali uma boa parte dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos, e eles estavam numa casa, talvez com outros seguidores de Jesus ali também, mas imagina uma casa fechadinha, toda trancada, ninguém podia ver direito o que estava acontecendo ali, porque eles estavam com medo dos judeus, estavam já sendo perseguidos. Ali Jesus de repente aparece no meio deles, e aí ele diz: a paz seja com os irmãos. E ali naquele momento então, eles têm esse momento de alegria por verem Jesus. Jesus dá uma missão para eles, e aí ele vai embora, Mas como eu disse antes, existia um dos 12 que não estava aqui nesse momento, que era Tomé. E aí então isso gera uma segunda aparição de Jesus Cristo, conforme João nos conta. Porque Tomé, quando ele fica sabendo que isso aconteceu, ele fala assim: eu duvido. Vocês não viram quem entrou, quem não entrou? Era um cara que parecia, mas não era Jesus. E aí Tomé fala que se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão do lado dele para sentir a ferida, de modo nenhum acreditarei, E aí depois de algum tempo então acontece que Jesus vem, aparece de novo, numa mesma situação, no meio de discípulos dentro de uma casa, e Tomé está ali, e aí ele fala: Tomé, vem cá, toque nas minhas marcas, toca aqui no meu lado, você vai ver que sou eu mesmo. Existem os furos nas minhas mãos, as marcas. Essa foi a segunda aparição de Jesus aos seus discípulos. Mas existiu ainda uma terceira aparição de Jesus Cristo, conforme João registra, que está lá no capítulo 21, esse capítulo que nós lemos aqui, Nessa ocasião, o que acontece? Existiam ali 7 discípulos reunidos. João conta que estavam Pedro, Tiago, João, Tomé, Natanael e outros 2 ainda que ele não fala o nome. E aí então Pedro surge com uma iniciativa. Eles estavam reunidos e Pedro fala: vamos pescar, Isso talvez já era início da noite ali, porque o texto fala que eles pescaram a noite inteira, ficaram ali no mar por toda a noite,
mas não conseguiram pegar peixe nenhum, né? Quando o sol começa a raiar no horizonte, então eles veem um homem andando na beira da praia, e esse é Jesus, mas eles não haviam reconhecido que esse era Jesus. E aí acontece que eles estavam a uma distância ali de uns 100 metros, que dava para se ouvir o que esse homem falava. E aí esse homem vai lá e diz assim: joga a rede do outro lado do barco, né? Do lado direito do barco. E quando eles jogam a rede naquele lado ali, a rede fica tão cheia que eles não conseguem nem trazer esses alimentos, esse peixe, para dentro do barco, né? Eles precisam arrastar isso para a praia, sem tirar os peixes da água, porque era muito peixe. João até menciona que não existia simplesmente o milagre desses peixes, mas também o fato de que a rede não estourou, ele fala. Foi um milagre, era muito peixe, a rede teria estourado. Mas Jesus também fez com que aquela rede não estourasse, né? E aí justamente João, que se menciona nesse evangelho como o discípulo a quem Jesus amava, ele reconhece que é Jesus Cristo. Depois deles pegarem e virem que é muito peixe, ele olha e fala: gente, é Jesus. E aí Pedro é o primeiro, ele coloca o seu manto, ele arruma as coisas e pula na água e sai nadando para chegar perto de Jesus, né? E aí os discípulos então chegam depois, Jesus já estava ali com todo um alimento preparado para eles também, com pão e peixes, como era muito comum comer naquela época. E aí é nesse cenário que acontece o diálogo famoso entre Jesus e Pedro, que nós acabamos de ler, onde Jesus pergunta: tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, sabe que eu te amo. E aí Jesus responde: então apacenta as minhas ovelhas, né? Um cenário onde depois dessa refeição estavam Jesus e Pedro, e aí Jesus e Pedro levantam e saem andando pela praia, né? João vai seguindo um pouco ao longe, talvez por isso que ele registra, porque ele foi meio que ouvindo a conversa ali entre Jesus e Pedro. Mas eles saem caminhando, né? Tendo essa conversa, um momento muito importante para a vida de Pedro, porque esse diálogo nos mostra o amor que Pedro tem por Jesus, nos mostra como que Jesus reintegra Pedro em sua missão, né? Mesmo Pedro tendo negado a Jesus 3 vezes, ele reintegra Pedro, ele traz Pedro de volta à tarefa que Deus deu, que agora não é mais simplesmente de pescador de homens, né? Como foi quando Jesus o chamou, mas agora Jesus Cristo coloca nele a responsabilidade de pastorear o seu rebanho, né? Então é um momento muito importante para Pedro, que mostra muito do crescimento dele, do desenvolvimento de Pedro. Pedro, ele teve uma experiência muito intensa com Cristo, e isso deu a ele a possibilidade de crescer, a possibilidade de se desenvolver cada vez mais em muitas áreas de sua vida. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre consciência, né? Pensamentos que aquelas pessoas que têm uma experiência com Cristo devem ter, né? Quais devem ser as nossas consciências com base nesse texto aqui? O que nós precisamos saber, o que nós precisamos pensar, né? Ter gravado na nossa mente, se nós tivermos de fato uma experiência com Cristo. Em primeiro lugar, irmãos, pessoas que têm uma experiência com Jesus sabem que não é preciso se comparar, né? Não é preciso se medir com os outros. As pessoas que têm uma experiência verdadeira com Cristo têm essa consciência de que eu não preciso me medir com as outras pessoas, eu não preciso ficar me comparando com as pessoas que estão do meu lado, né? Nós podemos ver isso na vida de Pedro lá no versículo 15, onde diz: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: então apacenta os meus cordeiros, né? Perceba que nessa primeira vez que Jesus pergunta, não é simplesmente a pergunta: tu me amas, né? Você me ama. Nós conhecemos esse diálogo entre Jesus e Pedro dessa forma. Jesus pergunta: tu me amas? Ele responde: sim, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Mas essa primeira vez, a pergunta ela vai além, né? Jesus pergunta: você me ama mais do que esses outros me amam? Apontando para os discípulos. Você me ama mais do que os outros discípulos que estão aqui, esses outros 6 me amam?
Talvez a gente esperasse que Pedro iria utilizar dessa oportunidade para fazer comparação, porque essa pergunta estabelece uma possibilidade para isso, não? Essa pergunta, ela abre na realidade uma oportunidade para a comparação, porque Jesus está perguntando: você me ama mais do que esses me amam? Vamos ver se ele vai se comparar com os outros, né? E talvez a gente esperasse que Pedro fizesse isso, dissesse: sim, eu amo o Senhor mais do que esses outros te amam. Por quê? Porque nós sabemos na história dos 4 evangelhos que Pedro era um cara muito para frente, né? Pedro era um cara que se garante, a gente diria hoje em dia, né? Um cara muito proeminente, está sempre à frente de todos, né? Pedro é aquele cara que tinha as respostas certas, e ele achava que ele tinha sempre a alternativa correta, a atitude correta, né? Então talvez isso daria a ele muita certeza em dizer: sim, Jesus, eu amo você mais do que os outros, porque eu me garanto, eu sei que eu amo você demais, né? Vamos lembrar de algumas situações que Pedro viveu, né? Quando Jesus ele pergunta, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, pergunta assim: quem que dizem que eu sou? Alguns seguidores vão lá e falam assim: falam que você é um pregador aí, né? É um cara que veio de Nazaré aí e tudo mais. Mas aí Pedro ele vem com uma resposta muito mais correta, e ele diz lá: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Veja, Pedro tinha as respostas certas. As pessoas talvez olhassem para Pedro e falassem assim: Pedro é Pedro, né? Pedro é Pedro. Pedro estava sempre com Jesus. Pedro não era simplesmente um dos 12, ele era também um dos 3, né? Porque dentro dos 12 existiam os 3 principais que estavam sempre com Jesus: Pedro, Tiago e João, no barquinho. Pedro ele era visto dessa forma. Uma outra ocasião, no Evangelho de João, capítulo 13, quando nós vemos Jesus falar que Pedro vai negá-lo, né? A resposta de Pedro é muito proeminente, é muito de uma pessoa que se garante, né? Porque Jesus ele fala que vai para um lugar onde os discípulos não podiam segui-lo, e ele diz: Senhor, por que eu não posso ir agora? E ele diz assim: estou disposto a morrer pelo Senhor. É isso que Pedro fala. Pedro se garante, né? Ele se coloca para frente, ele se coloca como assim: cara, eu sei o que eu sinto pelo Senhor. Mas aí Jesus fala para ele: mas cara, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, né? Então nós esperamos de Pedro que ele vá fazer isso, que ele vá ser um cara que vai dizer: sim, Senhor, eu te amo mais do que esses outros te amam. Só que não é isso que Pedro faz, não é assim a resposta de Pedro. Pedro responde somente: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele não responde: sim, Senhor, eu o amo mais do que os outros. Esse sim, Senhor, que ele diz, não é afirmando que, sim, eu amo você mais do que os outros. Não. Esse sim, Senhor, ele se desenvolve. E o desenvolvimento disso é: o Senhor sabe que eu te amo. Pedro não responde a pergunta toda de Jesus. Ele responde apenas: tu sabes que te amo. Você sabe o quanto eu te amo. Você sabe que o que importa é que eu te amo. A pergunta é: por que Pedro responde assim apenas? Por que Pedro não fala com uma resposta mais bonita? Afinal, ele era um dos 3 principais, ele foi um dos 3 pilares da igreja, né? Era um cara muito proeminente, dos maiores líderes que a igreja já teve. Mas Pedro responde apenas isso, porque ele entende que não precisa se comparar com os outros. Ele entende que ele não precisa medir o amor dele por Cristo a partir do amor dos outros por Cristo. Eu não preciso dizer que eu amo mais a Cristo comparando: e aquele ama pouco, eu amo muito mais. Ele não precisa fazer isso, porque ele sabe que não podemos e não precisamos nos comparar com os nossos irmãos em Cristo, porque somos todos carentes pela graça de Deus em Cristo Jesus, né? Por isso eu queria que nós pudéssemos colocar isso na nossa vida e na nossa mente. Não se compare com as outras pessoas. Não meça a sua vida cristã pela espiritualidade daqueles que estão à sua volta. E nós temos uma tendência de fazer isso, né?
Às vezes nós olhamos para o lado e pensamos assim: bem, olhando para quem eu estou, né? Estou numa casa onde as pessoas não oram todo dia, onde as pessoas não leem a Bíblia. Então se eu leio uma ou outra vez eu já estou bem, por causa do meu contexto, né? Só que sempre que nós fazemos isso, e nos comparamos, olhando para quem está do nosso lado, nós nos esquecemos o que verdadeiramente importa. O que importa é se eu amo a Cristo de fato. O que importa é se eu sirvo a Cristo de fato. O que importa é se eu ofereço a Cristo o meu melhor. Oferecer a Cristo o meu melhor não é sobre o que o outro está oferecendo. Se eu oferecer um melhor do que o outro, eu vou estar fazendo o melhor. Não é isso. É o seu melhor. Qual é o seu melhor? Como você serve a Cristo? Como você ama a Cristo? Quando nós nos comparamos, nós atrapalhamos o nosso próprio crescimento, né? Nós atrapalhamos o nosso crescimento espiritual e atrapalhamos o crescimento de quem está à nossa volta. Porque se comparar, eu queria que você criasse essa imagem na sua cabeça. É como se nós estivéssemos nos apoiando em duas barras, sabe? Tipo assim. Enquanto nós nos apoiamos em duas barras e nossos pés não tocam mais o chão, nós estamos empurrando essas barras para baixo. É isso que nós fazemos quando nós nos comparamos com as outras pessoas. Ao mesmo tempo que nós não crescemos tanto, o nosso crescimento é limitado, é só aquilo que os nossos braços conseguem empurrar, nós estamos atrapalhando quem está do nosso lado, deixando essas pessoas para baixo, empurrando elas e impedindo que elas cresçam. De maneira prática, nós fazemos isso quando uma pessoa nos conta uma vitória da vida dela, né? Uma coisa que ela conseguiu vencer, uma bênção que Deus deu. Mas ao invés de nós nos alegrarmos e dizermos assim: nossa, estou muito feliz por você, nós vamos lá e dizemos uma coisa sobre nós que é melhor ou maior, né? A pessoa diz: nossa, eu consegui um trabalho novo, olha que legal. Aí você vai lá e diz: eu tive a oportunidade de 2 semana passada, mas o que eu estou hoje é melhor que o seu. Então, nossa, meu chefe é excelente. Mas você não viu o meu chefe, né? Meu chefe leva bolo para mim na mesa do trabalho. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos comparando e atrapalhando as pessoas a crescerem. Quando alguém vai lá e conta para a gente: nossa, eu estou conseguindo vencer os meus pecados. Ou então, melhor, eu estou conseguindo desenvolver minha vida devocional. Eu oro, estou conseguindo orar todos os dias, 15 minutos. Eu separo só 15 minutinhos da minha manhã, eu oro, leio um pouco da Bíblia. E aí você vai lá e diz assim: mas eu dedico 45 minutos do meu dia. Mas tudo bem, você vai chegar lá. Assim a gente coloca as pessoas para baixo. Por isso, não se compare, né? Quando alguém te conta alguma dificuldade, não diminua essa dificuldade se comparando. Que nós possamos nos preocupar com o que verdadeiramente importa. O que nós estamos fazendo. Não como que parece para os outros o que eu estou fazendo. Não como o que fica em evidência no rebanho, no grupo que eu estou. Mas o que eu estou fazendo de fato, né? Que possamos nos preocupar com o que verdadeiramente importa. Se eu amo a Cristo, se eu sirvo a Cristo, e se eu ofereço para Cristo o meu melhor. Não somente isso, mas também uma outra consciência de pessoas que têm uma experiência com Jesus deve ser de que não devem se orgulhar, né? Pessoas que têm uma experiência com Jesus Cristo sabem que não devem se orgulhar. E elas sabem disso porque têm consciência de onde Cristo as resgatou, né? Nós conseguimos ver isso na experiência de Pedro com Cristo, lá no versículo 17, eu queria que você olhasse na sua Bíblia, porque aqui nesse versículo tem uma mudança. Logo depois que Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Aí Pedro, ao invés do texto trazer só a resposta de Pedro, diz assim que Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? Aqui é muito importante a gente perguntar por que Pedro fica triste, né? Muitos têm discutido a respeito disso. Algumas pessoas acreditam que Pedro fica triste porque Jesus pergunta de uma forma diferente aqui.
Talvez você já ouviu falar sobre isso nesse texto, né? Queria ser bem breve para a gente não se estender nesse ponto, mas basicamente, quando Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? Jesus pergunta com uma palavra, né? A palavra que João usa, na realidade, para registrar, é uma palavra usada para um amor incondicional, né? Assim pensam, que seria o amor ágape, né? E aí Pedro responde, não usando essa palavra para amor, mas um outro sinônimo, que é a palavra philos, né? O verbo filéu. Que aí alguns vão dizer que filéu é um amor de amigo, né? Eu digo alguns porque não existe consenso com relação a isso. E aí por que dizem que Pedro ficou triste? Porque aqui nesse momento, quando Jesus pergunta na terceira vez, ele não pergunta mais com esse amor ágape, ele pergunta com o amor philos, né? O filéu. E aí dizem então, lá, quando Jesus ele muda a pergunta, Pedro se entristece. Só que existe um problema nessa interpretação. Existem vários, na realidade, né, problemas que dá para citar, motivos que mostram como que isso aqui não está muito certo de pensar. Só que o principal é a gente olhar para o fato de que João era um cara que gostava de sinônimo. João, aqui nesse texto mesmo, ele usa muitos sinônimos, sabe? Palavras parecidas com o mesmo significado, simplesmente para mudar, né? Simplesmente para mudar. Quando a gente escreve, a gente precisa fazer muito isso, né? Quem fez redação do Enem recentemente sabe disso. Você precisa mudar às vezes as palavras para não ficar muito repetitivo, né? É isso que João faz basicamente. A gente consegue ver isso sempre naquela missão que Jesus dá no final. Na nossa Bíblia, na versão que eu li aqui já dá para ver isso. Porque no primeiro versículo, verso 15, ele diz, apacente os meus cordeiros. Aí depois ele diz, no verso 16, alimente minhas ovelhas. E aí no final ele junta os dois e diz, apacente minhas ovelhas. O texto literalmente trabalha com esses sinônimos, né? Não são coisas diferentes, são a mesma coisa. Ao que tudo indica, Pedro aqui não fica triste por causa desse uso, né? Esse uso foi João que quis fazer. Vamos lembrar também que essas palavras elas são em grego, né? E Jesus não estava falando em grego com Pedro. Jesus estava falando em aramaico, uma língua que não tem essa quantidade de palavras, né? Não existe o amor ágape em aramaico, é tudo amor, né? É tudo a mesma coisa. Então por que Pedro fica triste? Ao que parece, Pedro fica triste porque Jesus pergunta uma terceira vez. O texto ele fala literalmente, angustiado ficou Pedro, porque ele perguntou pela terceira vez, tu me amas? A ênfase está na terceira vez. E por quê, né? O que havia nessa terceira pergunta? Nessa terceira pergunta de Jesus para Pedro, existia a memória de que o próprio Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus pergunta para Pedro 3 vezes a mesma pergunta, para lembrar Pedro de que Pedro havia negado a Jesus 3 vezes. Uma coisa muito forte, né? Tinham vindo para Pedro e ele tinha negado a existência. Falou, não conheço, não sei quem é. Essa pergunta tinha a memória então de que Pedro negou a Jesus 3 vezes. E é interessante a gente pensar que assim, como nós vimos no início, provavelmente eles já tinham se encontrado antes, né? Jesus e Pedro já tinham trocado olhares depois disso. Eu acredito que só pela disposição de Pedro de sair para uma caminhada, só ele e Jesus ali na praia, já existiu o sentimento de que estava tudo bem. Porque, ao meu ver, né, Jesus vindo para Pedro, ou a conversa rolando ali, ele fala, vamos fazer uma caminhada. Eu diria assim, Jesus, espera aí que eu preciso, antes da gente ficar sós, eu preciso ter uma conversa com o Senhor, para pedir desculpa por isso, né? Então, ao que tudo indica, estava tudo bem. Talvez só nos olhares, assim, de tipo, cara, fica tranquilo. Eu sabia que você ia fazer isso, estava no plano de Deus que você tinha que fazer isso, e você vai aprender muito com isso, né? Porém, mesmo assim, mesmo que as coisas já estivessem tudo bem, Jesus ainda assim pergunta uma terceira vez. Talvez só para lembrar Pedro de que Jesus o perdoou daquilo também. Talvez só para lembrar Pedro
que Jesus sabe o que ele fez e perdoou isso também, né? É aqui que nós devemos aprender que nós não devemos nos orgulhar. E Pedro certamente aprende isso, que ele também não deve se orgulhar. Porque sabemos constantemente, e Pedro sabia, de onde Cristo o havia tirado e do que Cristo havia perdoado ele. Quando nós temos uma verdadeira experiência com Cristo, nós devemos ser marcados por essa humildade, o oposto do orgulho, né? Marcados por uma humildade que está firmada na consciência de que Cristo nos resgatou. Nós devemos ter humildade porque sabemos de onde Cristo nos tirou, sabemos os pecados que Cristo nos perdoa, sabemos das situações que Cristo nos livra, sabemos da condenação que Cristo nos tira, né? Por isso que possamos ter a consciência de que não devemos também nos orgulhar, porque sabemos de onde Cristo nos resgatou, né? Em último lugar, pessoas que têm uma experiência com Jesus sabem que nós temos responsabilidade, né? Se nós temos uma verdadeira experiência com Cristo, nós sabemos que nós também temos responsabilidades, porque uma verdadeira experiência com Jesus deixa essa marca de um compromisso, de uma missão que Jesus nos deixa, de uma responsabilidade que Ele nos dá, né? Em todas as 3 vezes que Jesus pergunta, independente de como que Pedro responda, a réplica de Jesus é sempre com uma responsabilidade. Jesus sempre traz uma responsabilidade para Pedro, né? Aqui na versão que eu tenho, Nova Almeida atualizada, nos 3 versos 15, 16 e 17, sempre no final tem uma missão. No 15, apacente meus cordeiros. No 16, pastorei minhas ovelhas. E no 17, apacente minhas ovelhas. Então nós vemos aqui que Jesus deixa para Pedro a responsabilidade de cuidar do rebanho de Deus. São vários sinônimos que montam a atividade pastoral na realidade, né? Cuidar do rebanho de Deus, providenciar alimento espiritual na palavra de Deus para esse rebanho, dar direcionamentos de Deus para a vida do rebanho, pastorear de fato os cordeiros de Deus, né? Só que eu queria que você percebesse uma coisa: o cumprimento da responsabilidade de Pedro, né? Para que Pedro conseguisse fazer aquilo que Jesus estava dando a ele, a tarefa, a missão, ele tinha que diretamente amar a Cristo. Para ele conseguir cumprir, existia uma relação entre a responsabilidade e o amor, né? Por isso que na forma da pergunta fica muito claro. Jesus pergunta: você me ama? Sim, então faz isso. Nós vemos um autor chamado Donald Carson comentar sobre isso, e ele diz o seguinte: o amor de Pedro por seu Senhor e a evidência de sua reintegração devem ser demonstrados no cuidado pastoral de Pedro pelo rebanho do Senhor. Ou seja, justamente porque Pedro ama a Deus, ama a Cristo, da forma como ele está dizendo que ama, com tamanha profundidade, né? É que ele então se dedica ao máximo no cuidado pastoral. Isso, de um outro lado, nós conseguiríamos ver, e conseguimos na realidade ver na história, o quanto que o amor de Pedro era verdadeiro, porque ele de fato foi um pastor diligente. Pedro foi depois disso um pilar da igreja, né? A igreja teve 3 pilares no seu início. Quem fala para isso para a gente, sobre isso para nós, é o próprio Paulo na carta aos Gálatas, né? No início ali, ele fala sobre Pedro, sobre João e sobre Tiago, mas não o Tiago filho de Zebedeu, o Tiago que era irmão do Senhor, né? Então perceba que Pedro, ele foi um cara muito importante, ele foi muito evidenciado na igreja, inclusive ele morreu pela igreja, ele foi martirizado, né?
Dizem que Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Nós olhando então para como que Pedro deu a própria vida de fato pela causa do Evangelho, o amor que Pedro tinha era real. Era um amor profundo, era um amor verdadeiro. O que eu queria trazer para você é que quando você e eu cumprimos as responsabilidades que Cristo nos dá, da melhor forma possível, nós demonstramos o nosso amor por Ele. Quando você cumpre as responsabilidades que Cristo te dá, da melhor maneira possível, você está demonstrando o seu amor por Ele. E como cristãos, nós sabemos, nós temos muitas responsabilidades. Eu queria trazer aqui rapidamente 3 responsabilidades para que a gente consiga aplicar isso, né? O cristão, ele tem a responsabilidade de viver em santidade. Ele tem a responsabilidade de viver com Deus. E ele tem a responsabilidade de viver em igreja, né? Se você fizer e viver em santidade da melhor forma possível, você está mostrando o quanto você ama Cristo, né? Essa deve ser a nossa motivação. Viva com Deus da melhor forma possível. Ou seja, tenha uma vida de oração diária. Leia a palavra, não simplesmente como qualquer livro que você lê. Leia a palavra como voz de Deus para o seu coração, como palavra de Deus, né? Não é simplesmente um texto antigo, mas sim a voz do Criador. Faça isso da melhor forma possível, porque você ama a Cristo, né? Viva em igreja da melhor forma possível, como nós cantamos, como um corpo ajustado, totalmente ligado e unido, vivendo em amor. Justamente porque não é simplesmente porque alguém me disse. Nós não vivemos em igreja simplesmente porque a pessoa que está do nosso lado vive. Eu não vivo em igreja e você não deve viver em igreja simplesmente porque alguém passou para a gente e falou, você tem que fazer isso, né? Não é simplesmente porque tem pessoas que dependem de mim, não é isso. Você não vem à igreja simplesmente porque alguém manda. Você não vive em igreja justamente por isso. Nós devemos viver em igreja da melhor forma possível, porque nós amamos a Cristo. Porque eu e você amamos aquele que entregou a sua vida em nosso lugar, em nosso favor. Porque eu e você amamos aquele que morreu pelos nossos pecados, e pelos pecados mais terríveis que nós cometemos, pelos pensamentos mais horripilantes que existem na nossa mente. Ele morreu por eles, porque Jesus carregou nas suas costas o peso do meu e do seu pecado. Ele carregou nas costas dele o castigo que nos traz a paz com Deus. Eu amo a Cristo por isso. Eu amo a Cristo porque Ele deu a vida dele por mim, sem mesmo eu saber que eu precisava disso. Que nós possamos então entender que nós temos responsabilidades e devemos cumprir as nossas responsabilidades por amor a Cristo. Isso é de fato consequência de uma experiência com o Senhor. Eu queria te convidar nesse momento a abaixar sua cabeça, porque talvez você está ouvindo sobre Jesus, ouvindo sobre experiência com Jesus, mas às vezes no seu coração você sabe que você não experimentou isso. Talvez você ainda tenha relutado a entregar o seu coração e dar um salto de fé nos braços de Cristo, aceitá-lo como seu Senhor, aceitá-lo como seu Salvador. Eu queria que você pudesse refletir sobre isso nesse momento. Não é uma decisão que você precisa tomar aqui,
não é uma decisão que você precisa tomar hoje mais tarde. Você pode tomar na sua casa, mas o importante é que essa decisão seja tomada. Ou às vezes nós já temos uma decisão que nós tomamos por Cristo, mas nós ainda não entregamos a nossa vida por completo. Pode ser que você já teve uma experiência, você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, mas talvez não tenha vivido dessa forma. Não tem vivido como de fato um servo de Cristo, que entende que não há necessidade de se comparar, que não deve se orgulhar, e que tem responsabilidades. Eu queria que você no seu coração nesse momento tomasse uma decisão de uma renovação de votos com o Senhor. Renovar o seu fôlego, renovar a sua motivação. Às vezes nós estamos na igreja há tanto tempo, vivendo as mesmas coisas, frequentando a igreja domingo após domingo, mas ainda não fazemos isso por amor a Cristo. Queria que você colocasse isso no seu coração e na sua mente, que possamos viver em santidade porque amamos a Cristo, que possamos viver com Deus porque amamos a Cristo, que possamos viver como igreja que cresce cada dia mais, que cresce espiritualmente e no conhecimento de Deus, porque nós amamos a Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos reunidos em Tua presença, Pai, diante da Tua palavra e especialmente diante da maravilhosa mensagem do Teu Evangelho, de que Cristo morreu no meu lugar naquela cruz, para que eu tivesse vida eterna com o Senhor. Por isso eu ofereço minha vida ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, adiante dessa mensagem do Evangelho, que possamos abraçar isso, que possamos abrir os nossos corações, que possamos renovar os nossos votos diante do Senhor. Nos ajude, Pai, a renovarmos a nossa motivação, a nossa vida em santidade, a nossa vida de igreja. Que possamos, ó Deus, não mais estar reunidos simplesmente por causas e motivos humanos, que possamos não estar reunidos pela comodidade, que possamos não estar reunidos pela rotina, pelo costume, mas sim pelo amor que compartilhamos por Cristo Jesus. Que possamos ser uma igreja que ama a Cristo e que responde, quando Jesus nos pergunta, tu me amas? Nós respondemos, sim Jesus, nós te amamos. Que possamos ser uma igreja que ama a Cristo, uma igreja que aceita as responsabilidades que Cristo nos dá e que vive cumprindo essas tarefas e responsabilidades justamente por causa do amor a Cristo. Que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor desafie os nossos corações. E se tem alguém aqui nessa noite que ainda não tomou uma decisão, que o Teu Santo Espírito esteja nesse coração, que o Teu Santo Espírito possa convencer sobre a necessidade da salvação, a necessidade de viver debaixo do senhorio de Cristo. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, que possamos colocar em prática as nossas responsabilidades por amor ao Seu Filho, Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.